Olá pessoal, sou Flanker Taídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar o vídeo, deixa o like, assina o canal. É o like que nos ajuda a nossa gravação, ao nosso vídeo ser recomendado. Ok? Então tá, vamos falar de Adam Smith. Adam Smith, o pai do liberalismo e não o pai do capitalismo, tá? Capitalismo é uma coisa, liberalismo é outra. Liberalismo econômico, né, que mais tarde surge o neoliberalismo. Um dia eu volto para falar sobre Mises, né, de Mises, de Hayek, de Friedman, né, escola de Chicago, escola de austríaca, mas o pai do liberalismo, até porque o pai do capitalismo é o protestantismo, né, o protestantismo de Calvino, né? O protestantismo calvinista é o pai do capitalismo. O liberalismo é Adam Smith. Vamos lá. Adam Smith é escocês, ele nasceu no século XVIII, né? Eu não me recordo precisamente a data em que ele nasceu, mas ele morreu em 1793. Tá? Adam Smith, ele escreve 25 anos antes do seu grande trabalho, chamado A Riqueza das Nações, teoria da filosofia moral. Né? E aí, quando você lê Adam Smith, a gente vê que é uma moralidade um pouco falha, né? Porque A Riqueza das Nações se baseia em um tripé, né? Se baseia na barganha, se baseia no mercado e se baseia, né, no individualismo. Né? Adam Smith vai dizer uma coisa que eu concordo, né? E que Marx também vai concordar, que quem gera riqueza é o trabalho e não o capital. Né? Então é o trabalhador que gera riqueza, não o empresário. Se não houver trabalhador, não há riqueza. E aí ele trabalha da seguinte forma, através da teoria da barganha, né? Que um homem se satisfaz porque ele quando precisa de uma coisa, ele vai lá e troca a bem dele próprio e não mais ninguém. E o outro também que troca a bem dele próprio e de não mais ninguém. Lembrando que John Nash, eu vou falar um dia também de John Nash. John Nash quebra essa teoria dele através da matemática. Não é? Então, na segunda etapa, Adam Smith vai dizer que não é o interesse próprio que a gente procura satisfazer, não o interesse coletivo. Não é? Que o Nash vai dizer, não, o bom para a sociedade não é o bom que você faz para você, é o bom que você faz para você e para os outros. Não é? E na terceira parte da riqueza das nações, Adam Smith vai dizer que a grande invenção é a fábrica. Por quê? Porque ela, né, daí surge a frase, né, do alfinete, né? É na fábrica que o homem que antes obtinha seus recursos próprios e fabricava para si próprio, ele vai ser despossuído dessa capacidade e vai ser jogado na fábrica. E na fábrica, não ele vai entrar num processo de chamado Fordismo, né? Embora o Fordismo só tenha sido criado já no finalzinho do século XIX, começo do século XX. Não é? Mas ele diz que dentro da fábrica, né, a especialização para se fazer o alfinete, antes um homem seria capaz de fazer 20 alfinetes sozinho por dia, não é? Um faz o arame, aliás, um estica o arame, o outro dá polimento no arame, um coloca a cabeça do alfinete e assim por diante. Então, um homem sozinho, ele fabricaria 20 alfinetes por dia, mas 10 homens especializados fabricariam 48 mil alfinetes. Beleza? Não é? Mas daí que o homem perde a capacidade do domínio de produção de qualquer coisa. Não é? E aí ele entra no processo de alienação que Marx vai dizer. Não é? Quando você criava 20 alfinetes, você vendia esses 20 alfinetes e tinha esse lucro.
Mas quando você se junta com os outros 9 e fabrica 20 mil, 10 mil, 40 mil alfinetes, você não vai receber pelos 40 mil alfinetes. Você vai receber só pelos 20. Os outros 39.980 alfinetes vai ser lucro do capitalista, embora quem fabrica e quem gera riqueza é o trabalhador. Não é? Então, ele está mostrando, né, o que Marx chamou de mais-valia, né, de apropriação, inclusive pela imposição da superestrutura, que é a ideia do capitalista de dizer que é ele que gera a riqueza e não o trabalho. Tá? É só dar um exemplo. Se o trabalhador no país hoje, no Brasil hoje, parar uma semana, será que o capitalista consegue ganhar dinheiro? Não é? Adam Smith vai dizer que todos são capazes de produzir e todos devem produzir. Só os inválidos que devem ser dignos, olha, veja bem, dignos a caridade, né? Caridade, não solidariedade, caridade. Caridade é uma analogia, né? Mais gentil à esmola, tá? Só que o que a gente faz com um trabalhador que não consegue emprego? Hoje no país, por exemplo, a gente tem 14 milhões de trabalhadores. A gente não tem que oferecer uma assistência a eles, né? Segundo o Adam Smith, não, porque existe o mercado para gerar trabalho. Mas se o mercado não gera trabalho? Não é? E aí ele fala que todos esses não merecem assistência, porque tem o mercado de trabalho, eles que se virem, né? E cada um que veja seu lado. Ele quebra todo o vínculo da classe trabalhadora, né? Que o Marcuse vai dizer do homem unidimensional, né? Cada um pensando em si, né? E não há uma união da classe trabalhadora. O que Gramsci diz, né, do intelectual orgânico se perceber como classe trabalhadora. Ele está quebrando todos esses vínculos, né, e transformando um ser humano praticamente num robô que trabalha, recebe e não pensa em ninguém. Tá? É isso que gera a riqueza das nações e não dos indivíduos. Os indivíduos ficam a segundo plano. Tá? Então, os indivíduos que se não receberem é um problema deles, isso é um problema que eles que se virem, né? Não há uma visão de Adam Smith em relação ao homem como um ser complexo ou a um homem como um ser humano. Não é? Ou ele está dentro do mercado, mas se ele não tem a oportunidade de estar dentro do mercado, esse é um problema dele. Né? Dentre essas e outras, esses pensamentos, né, que eu me permito dizer que é um pensamento extremamente unitário, um pensamento simplesmente egoísta, não é? Que Karl Marx vai trabalhar o século depois, né? Na luta de classes, por exemplo, para quebrar essa cegueira da mais-valia que já foi imputada por Adam Smith, né? Na fabricação, no aumento da produção, mas sem a participação do lucro daquilo que produz, já que você, trabalhador, é o gerador de riqueza. Mas, no entanto, você não participa desta riqueza. Tá? Então, Adam Smith está simplesmente criando um modelo chamado liberalismo econômico e que mais tarde, né, esse liberalismo, depois de Marx, vai criar o neoliberalismo, que é muito pior. Tá? O neoliberalismo ele é mais desumano ainda, né, do que o liberalismo econômico de Adam Smith. Né? Basta ver os países liberais, os índices. Por exemplo, os Estados Unidos é um país liberal, não é? Mas nós temos hoje 140 milhões de norte-americanos, um terço da população, na linha da pobreza. E 40 milhões que não conseguem, né, comer. E não conseguem pagar nenhuma moradia. O liberalismo econômico que cria o sistema bancário norte-americano, que se você não consegue pagar a sua prestação da sua casa, mesmo que seja a última, o banco vai lá e toma a sua propriedade. Não é? Por quê? Porque mesmo que você tenha trabalhado para construir a riqueza,
que é a riqueza que constrói o trabalho, você não faz parte desta riqueza. Você não participa dessa riqueza. Isso vai se tornando, com o tempo, tão imoral que hoje em dia, aqui no Brasil, por exemplo, existe, né, a chamada PL, participação nos lucros, não é? Que é, de certa forma, uma caridade ou não, uma justiça que se faz a toda a riqueza que a classe trabalhadora gera por dia aos empresários. Entendeu? Então, Adam Smith é isso, é o criador do liberalismo e prega esses valores, tá? Só um aleijado, uma pessoa com graves transtornos mentais, uma pessoa que não tem condições nenhuma, ele tem que receber caridade e não benefício. Ok? Quem gostou, deixa o seu like, né? E até a próxima.